Aqui, a nossa escritura dessa noite está no livro de Daniel, capítulo 2. Esse livro de Daniel, irmão, esse livro é maravilhoso. Eu sempre tive uma grande admiração por esse profeta e eu sempre tive uma grande ajuda vindo deste livro. Porque as peças que faltam no livro, os detalhes que faltam no livro de Apocalipse, você encontra no livro de Daniel, como também no livro de Ezequiel, etc. Mas o livro de Daniel é o profeta do tempo dos gentios. Ele tem uma posição diferente de todos os demais profetas judeus. Porque ele é chamado do profeta gentil. Sabia disso? Ainda que ele não fosse gentil, mas ele é chamado do profeta gentil. Agora, na nossa escritura, eu vou ler a escritura e vou falar um pouquinho do profeta. A escritura diz assim, então, isso aqui foi depois que... Vamos ler lá. Deixa eu ir na Bíblia aqui, Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Quando ele teve aquele sonho, não é? E ninguém conseguia dizer para ele qual que era o sonho que ele teve. Ele não conseguia lembrar do sonho, para começo de conversa. Ele não conseguia, nessa noite eu vou falar de sonhos, vocês prestem bem atenção. Ele não conseguia lembrar do sonho. E ele queria que os astrólogos, os magos, dissessem para ele qual era o sonho que ele tinha sonhado, sendo que nem ele mesmo lembrava-se do sonho. Mas Daniel era um profeta verdadeiro, ele orou a Deus, e Deus não só trouxe a ele o sonho que ele havia sonhado, que ele havia esquecido, mas também a interpretação do sonho que ele gostaria de saber. E quando isso aconteceu, que foi aquela estátua gigante que ele viu, e ele não sabia o que significava, então quando Daniel revelou para ele, e ele viu que realmente ele é verdadeiro, porque, veja, como é que eu vou te contar um sonho que nem você lembra? Mas o sonho é assim, quando você esquece dele, se alguém falar algo que está relacionado com aquele sonho, imediatamente você lembra do sonho quando alguém fala algo. Existe uma palavra, existe algo que você vê e aquilo ali traz o sonho à tua consciência. Vem lá da subconsciência e traz para a sua consciência. E foi isso que Daniel fez. Quando ele começou a contar o sonho para o rei Nabucodonosor, aí ele disse, é exatamente isso que eu tinha sonhado. Exatamente, eu tinha esquecido, mas é isso aí, não é? E ele também contou a interpretação do sonho. Quando isso aconteceu, esse homem, quando viu o sobrenatural, quando ele viu o sobrenatural sendo manifestado, quando ele viu o sobrenatural em evidência, quando ele viu Deus em uma forma real, em uma forma tangível, em um homem na terra, um grande profeta que Deus tinha levantado, por nome de Daniel, este homem ficou tão impactado, mas tão impactado, que ele foi para o outro extremo. E aí nós vemos em Daniel, capítulo 2, verso 46, que depois que isso aconteceu, a Bíblia diz assim, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Olha que coisa, irmãos. Nós já vamos falar disso aí. O homem começou a adorar o profeta verdadeiro, genuíno de Deus. Por quê? Porque ele havia visto o sobrenatural na vida daquele homem. Presta bem atenção nesse pensamento, tá? Vamos falar um pouquinho de Daniel antes de nós começarmos. Agora, Daniel foi o profeta que foi levado de Jerusalém à Babilônia, na deportação para a Babilônia, através do rei Nabucodonosor. Ele era um jovenzinho quando ele foi até a Babilônia. Não havia muitos que ainda não tinham, que ainda tinham ou que ainda detinham a grande velha fé. Eu gosto de Daniel porque ele tinha propositado em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer um crente. Ele não ia se contaminar com os manjares do rei e assim por diante. Agora, a própria coisa que Daniel era o profeta dos gentios. É isso que ele era, o profeta dos gentios. Daniel viu toda a era dos gentios, a ascensão e a queda da era dos gentios. Ele foi o primeiro a ser, ele é chamado de profeta gentil. Profeta que está dizendo, ele é chamado de profeta gentil. Ele mesmo não era gentil.
Mas ele viu a dispensação gentia do começo ao final na cabeça de ouro e terminando nos pés de ferro e barro. Isso aqui está na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, do dia 9 de janeiro de 55, parágrafo 6, bem no comecinho da mensagem. Então o profeta está dizendo que Daniel é chamado do profeta gentil. Presta bem atenção porque isso tem um grande significado para nós. Ele foi o primeiro profeta chamado gentil. Não que ele era nascido gentil, mas as suas profecias eram em relação ao povo gentil, nós. Desde o Império Babilônico, Medo-Persa, gregos, o Império Romano, depois o Império Romano Papal, quando deixou de ser imperial e agora, nesses últimos dias, voltou a ser imperial. Já falamos extensivamente sobre esse assunto. Ela voltou a ser o império. Sim, na forma dos seus exércitos fascistas, nazistas, comunistas, voltou a ser o império. E todos aqueles demônios estão de volta aqui e estarão em mais evidência, em uma escala muito maior, durante o período da tribulação, que o mundo não tem a mínima noção do que lhes aguarda bem brevemente. Bem brevemente. Irmãos, está na hora de nós ajustarmos os nossos ponteiros. Está na hora de nós fazermos o inventário de nossas vidas, porque a hora chegou. A hora tem chegado. Olha, vamos deixar de lado as picuinhas, vamos deixar de lado as diferenças, vamos deixar de lado o espírito religioso, vamos deixar de lado o egoísmo, né? Vamos deixar de lado toda essa coisa arada aí e vamos entrar nessa arca aí. O negócio é salvar a nossa pele, irmãos. Corra por tua vida, fuja para cá, disse o anjo. Fuja para cá apressadamente. Corra, porque, olha, se você não se posicionar, não é? Se você não se posicionar, você vai ser pego no fogo atômico que está prestes a cair sobre toda a terra. E nós sabemos disso. Agora veja bem, estamos lendo aqui no livro de Daniel. O profeta fala muitas coisas maravilhosas. Então no capítulo 2 ele revela, ele faz uma coisa que nunca ninguém tinha visto. Todos aqueles astrólogos, aqueles magos, aqueles pregadores, aqueles cientistas ficaram abismados com a manifestação sobrenatural na vida deste homem. O leão não podia tocar este homem, não é? E vários acontecimentos, fenômenos inexplicáveis, que não poderiam ser explicados a não ser se recorresse à lógica sobrenatural. Então, quando isso aconteceu, isso impactou esse homem um impacto tão grande, de tal forma, que ele começou a adorar a Daniel. E agora ele tem uma ideia brilhante, ele tem uma ideia mirabolante, não é? Veja, presta bem atenção como foi o começo da era gentia. Como que foi o que é o espírito que acompanha os gentios? O que é o espírito pagão? Qual que é a influência pagã? Qual que é a artimanha de Satanás para desviar verdadeiros homens? Nesta noite eu não vou falar de homens falsos. Nós vamos falar do povo verdadeiro. Nós vamos falar de um aviso que foi dado por Deus para nós, para que cada um de nós, tomássemos cuidado na hora que nós estamos atravessando, para uma ofensa muito grave, muito séria, que foi feita para nós nesses últimos dias. E que é deixado passar muito por alto. É deixado passar por alto, o que nós vamos falar nesta noite é muito deixado passar por alto. Eu, pessoalmente, tenho visto muitos exageros. Eu, pessoalmente, tenho visto muitas coisas que não são da maneira que deveriam ser. E eu espero que nós sejamos contados no número de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram para adorar aquela imagem. Ah, mas eu nunca vou adorar imagem nenhuma. Eu nunca vou adorar ninguém. Será que você não vai adorar ninguém? Você sabe o que é adorar alguém? Você sabe o que é adorar? Afinal de contas? Você tem noção do que significa adoração? Você sabe o que representa? O que é adorar? Adorar, muitas vezes, não é beijar a imagem ou dobrar os seus joelhos. Tem muitas outras coisas que você pode fazer que denotam a sua adoração àquela pessoa ou àquele objeto. Olha, o diabo é muito inteligente, ele é muito astuto, ele é muito sutil. Ele entra no meio e ele quer fazer um estrago de uma maneira pensando que ele vai passar despercebido, pensando que ele vai enganar os filhos de Deus. E ninguém vai falar contra isso. Está muito enganado, redondamente enganado. Então no capítulo 3 diz assim, que é o próximo capítulo, depois que ele empolgou,
a Bíblia diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Fez uma estátua maravilhosa de ouro, não é? Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias. Ele não mandou pegar os de baixo, não. Ele pegou só os de cima, só os líderes. Ele tinha um plano na cabeça dele. Ele tinha uma ideia na cabeça dele e ele queria levar a cabo esse plano, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz. Teve uma proclamação lá. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Punição, ameaça, forçoso, não é? Fazendo grandes ameaças, usando todo o poder e autoridade que ele tinha. Esse é o espírito pagão, gentio, que começou lá na primeira era, gentia, quando os gentios tomaram controle do mundo pela primeira vez, não é? Na história mais recente do mundo. E quando eles tomaram o controle do mundo, o espírito que predominava lá era esse espírito de forçar as pessoas a adorar uma pessoa. Adorar alguém. Aqui essa imagem, nós vamos ver o que é esta imagem aqui. Essa aqui não é a imagem... Olha, eu vou falar algo para vocês aqui, eu espero que vocês entendam como o Bíblia está dizendo. Essa imagem aqui não era a imagem do Papa Francisco. Essa imagem aqui não era a imagem do Edir Macedo. Essa imagem aqui não era a imagem do Valdemiro Santiago. Não era a imagem desses homens, não. Não era esse tipo de imagem. Não era a imagem. Não era a imagem do homem da perdição. Não. E a Bíblia diz assim, que havia uma ameaça. E nós sabemos que tem uma ameaça que está chegando aí. E o espírito que traz essa ameaça é o mesmo espírito. Vocês vão ler eu vou ler o profeta dizendo para nós aqui. Tem uma ameaça. E a fornalha ardente dessa vez é econômica, irmãos. A ameaça, a fornalha ardente que vai cozinhar 7 vezes mais, que vai arder, vai queimar 7 vezes mais, é econômica, vai pegar no bolso, porque a Bíblia diz que ninguém compra e nem vende. Pode ter teus bens, pode ter tudo que você quiser, você não pode vender. Você não está autorizado a vender, você não pode vender, mesmo que você tiver. Não é? Está chegando uma ameaça aí. Olha, irmão, se tem uma coisa que o diabo sabe que as pessoas consideram mais do que tudo nessa vida, é o tal do dinheiro. As pessoas fazem qualquer coisa pelo dinheiro e o diabo sabe disso. As pessoas fazem qualquer negócio quando se trata de dinheiro. Como disse um grande filósofo, o irmão Tiago me mostrou uma frase esses dias de um grande filósofo, Astaire. Ele disse assim que quando se trata de dinheiro, o Deus de todos é o mesmo. Não é? Algo do tipo. Quando se trata do dinheiro, todos têm o mesmo Deus. Não é verdade? Todos têm a mesma atitude em relação ao dinheiro. Menos os filhos de Deus. Abraão não era assim. Abraão disse para Ló, pega o que você quiser, o que você achar melhor, vai-te. Não, ele não tinha essa preocupação, porque ele sabia que ele era herdeiro de todas as coisas. Para quê? Se nós vamos herdar tudo isso aqui no milênio. Tudo é nosso. Tudo que você está vendo aqui é nosso. O país é meu, o Brasil é meu e seu. Amados, deixa essa raça, essas ratazanas aí, brigarem. Quando eles se matarem, acabar de se matar, nós vamos lá e pega para nós. Não precisa pôr a mão neles. Deixa. E você acha que eu estou... o irmão Billy usa palavras. O profeta usou essa palavra, ratazana, falando dos papas. Ele disse que não lembra o nome do papa, ele também era uma ratazana, o profeta disse. Ele também era uma ratazana.
cheio, infestado de ratazanas, ratos, lagartos e todo tipo de répteis e aves imundas e assim por diante, não é? Mas vamos lá. Agora essa imagem que ele colocou aqui e que ele queria forçar, a Bíblia diz aqui, ó, qualquer que não se aprostrar a esta imagem, esse é o espírito que tem vindo, tem tentado apertar, sufocar quem? Os falsos ou os verdadeiros? Os verdadeiros. Eu vou mostrar para vocês, pela Bíblia e pela mensagem, com a ajuda de Deus, que não veio, esse espírito final, ele não veio para pegar os falsos, porque os falsos caíram de vez. Os chefes, os oficiais, eles nem fizeram, eles nem sequer balbuciaram uma reação. Mas os verdadeiros é os que foram pegos, é os que foram pressionados, é os que foram apertados. Esse é o espírito que está tentando sufocar o povo de Deus nessa era. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude nesta noite, nós irmos aqui com coragem para nós mostrarmos isso aqui para vocês. Ameaça dentro da fornalha de fogo ardente, não é? Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Tinha lá um remanescentezinho, tinha lá uns pequenos sobreviventes dessa perseguição, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor, os caldeus chegaram ao rei dizendo: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Não foi isso, rei, que o senhor disse? E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Olha aí, teve uns judeus lá, corajoso, rebelde, se acham demais, se acham especial demais, não é? Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É bem de propósito. Não, sabia que o nosso trabalho aqui na Terra, esse trabalho que nós fazemos, é tudo de propósito. É de propósito mesmo. Nós não vamos inclinar. Não vamos. Nós não vamos dobrar nosso joelho para essa coisa aí. Não. Mas, gente, é a imagem de um homem. De quem que é essa imagem, afinal de contas? Que nós não queremos se dobrar. Que imagem é essa? Que espírito é esse? Que artimanha de Satanás é essa? O profeta diz assim, notem, quando o rei Nabucodonosor, no princípio lá atrás, quando a era gentia começou, vamos observar como ela começou. E do jeito que começou, você vai descobrir que ela vai terminar do mesmo jeito. Opa! A era gentia começou com a adoração forçada a uma estátua de um homem. E o profeta diz, do jeito que ela começou, ela vai terminar. Presta atenção, para ver que espírito é esse que estaria aqui nos últimos dias. Vamos lá então. Nós sabemos que tem o princípio de tempo de graça para os gentios e o fim de tempo de graça para os gentios. Não está certo isso? Agora observe. Quando o rei Nabucodonosor, quando Daniel foi enviado lá, um profeta muito esperto, né, muito inteligente, muito sábio, quando todos os demais judeus tinham meio que se humilhado e estavam se inclinando para os romanos ou aos babilônicos, mas houve 4 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Você sabia que todos os judeus, irmão, que estavam lá, não falaram nada. Foram se prostrando, foram adorando a imagem,
Mas do meio dos judeus, do meio dos hebreus, tinha 3. Ele falou, nós não. Não, mas teu povo, está todo mundo fazendo isso aí, está pagando esse respeito aí, prestando essa homenagem, fazendo essa adoração aí, e vocês não vão fazer? Falou, não, eles podem fazer, mas eu não vou fazer não. Mas o que você tem que você acha que é diferente? Eu sou diferente. Eu não estou afim de fazer o que Maria vai com as outras, não. Não, mas eles são da mensagem também. Eles são da mensagem. Faça como eles. Veja, irmão, eu estou mostrando para vocês o espírito por detrás. O que é que está por detrás de muitas coisas que estão acontecendo hoje. Vamos ver o que está por detrás dessa grande cena, dessa grande visão que o profeta trouxe para nós. Veja lá. 3 homens que propositaram em seus corações que eles serviriam a Deus. Então, quando eles jogaram Sadraque e assim por diante, e Daniel tinha se tornado um grande homem, e diante do rei Nabucodonosor, e Belsazar, e assim por diante, que era o neto de Nabucodonosor. Quando ele se tornou um grande homem, agora observe, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e a pôs lá fora no campo e disse que todo mundo teria que se inclinar àquela imagem. Vocês já notaram a inocência desse negócio aí? De quem que era esta imagem? Era a imagem de Daniel. Era a imagem de um homem santo. Espera aí. Irmão, o único homem que eu vi até hoje falar isso no mundo religioso foi esse profeta de Deus. De que essa imagem não era a imagem de Nabucodonosor, como os próprios denominacionais tentam dizer que a imagem era do próprio rei Nabucodonosor. O diabo é muito inteligente, irmão. Ele é muito astuto. A Bíblia diz que ele era mais sábio do que Daniel. Ele era mais astuto, mais sagaz do que Daniel. Não. Irmão, do que nós estamos falando aqui? Vamos abrir o jogo. Você, algum dia, você adoraria o Papa Francisco? Você algum dia adoraria qualquer um desses líderes religiosos que estão sobre a face da terra hoje? Não. Mas o diabo é inteligente. Ele é esperto. Ele é sagaz. Ele falou, eu vou dar um jeito. Vocês não querem adorar esse? Que também é chamado de homem santo e vive passeando para lá e para cá de branco, fazendo uns negócios esquisitos com a mão, nem sei fazer uns desenhinhos, nada a ver, ridículo que eles fazem. Aquela santidade, gotejando aquele carisma, sai coração dos olhos, sai coração das orelhas, da boca, coraçõezinhos, para todo quanto é lado. Mas nós sabemos muito melhor. Nós sabemos quem ele é. Quem Paulo diz que ele é no segundo capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, é o homem do pecado que se assentou querendo se parecer como Deus, tomando o lugar do Filho de Deus. Mas nós sabemos que nós nunca vamos cair por isso aí. Nós sabemos. Porque está muito longe. Está muito longe. O que o diabo faz? O diabo apresenta uma outra ideia, uma outra opção. Uma opção mais adequada, uma opção que seja mais condizente com a nossa fé. Como ele tentou apresentar para Sadraque mesmo. Irmão, é um perigo seríssimo. Nós vamos ver aqui, é um perigo seríssimo, porque as pessoas fazem isso de maneira inconsciente. Vocês sabiam disso? As pessoas fazem isso de maneira inconsciente. E nós vamos ver como é que Satanás tem essa tramóia, tem esse esquema, tem essa máquina funcionando, fazendo com as suas engrenagens funcionem para que dê o resultado que ele quer lá na frente. O que ele fez? Ele botou a imagem de Daniel. 60 côvados de altura, não sei mais quanto de largura. De ouro, irmão. É de ouro, é deidade. Ó, mas que é deidade? A deidade se manifestou nesse homem. Deus esteve manifestado na vida desse homem. Ele criou esquilos. Esse homem, ele deu a salvação para as filhas da irmã Mosier. É este homem aí que nós estamos falando. Como a dispensação gentílica começou, ela vai encerrar. Lá foi a adoração forçada. E quem é que estava forçando? Os líderes. Os líderes forçando uma ideia na cabeça das pessoas de que quem tomava o lugar do Deus verdadeiro deveria ser este homem. Irmão, por maior respeito que nós temos ao homem de Deus, William Marion Branham, ele nunca será, nunca foi e nunca será o Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior
Esse é o maior engano. Foi a única vez que o profeta disse que sairia de um púlpito, eu vou ler para vocês aqui, quando as pessoas quiseram dar o lugar de Jesus Cristo para o profeta de Deus. Nunca isso será aceito por Deus, nunca isso será aceito pelo próprio profeta de Deus. Mas como é que isso é feito? Que as pessoas vão se inclinar? Vão dobrar seu joelho? Não, não é assim não. A coisa é muito mais fina. Satanás é muito mais inteligente do que você está pensando. De quem era a imagem? Era a imagem de Daniel, a imagem de um homem. E ele não disse que os espíritos dos deuses estavam em Daniel. Ele era um pagão. Como hoje, são 3 ou 4 deuses. Como tem aí doutrina de dualidade dentro da própria mensagem. Espírito de 2 deuses. Irmão, que sentido que tem alguém trazer uma doutrina dessa para dentro da mensagem, sendo que é justamente o oposto do que o profeta ensinou para nós. 3 ofícios é diferente de 3 pessoas. 3 ofícios é completamente diferente de 3 pessoas. O pai e o filho é a mesma pessoa. Não é uma pessoa diferente. Quem vê ao filho vê ao pai. Quem vê ao pai vê o filho. Não existe distinção em ofícios, absolutamente que é diferente. Mas só porque ele tem 2 ofícios não quer dizer que ele é 2 pessoas. Ele pode executar os 2 ofícios ao mesmo tempo. Você sabia disso? Ele pode executar os 2 ofícios ao mesmo tempo. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão. Ora, mas não é o pai que faz essa obra? Por que o filho está falando um negócio desse? Porque ele é o pai. Ele é o pai. Eu e o pai somos um. Aí veio aquela mulher, irmão Brana, então se é assim, quem vê o Senhor vê onde é que está a sua esposa? Ele disse, não esse tipo de unidade, porque pai é espírito e filho é a carne. É a coisa mais, irmão, é a coisa mais simples do mundo. Mas veja, esses espíritos entraram aqui no meio tentando enganar. É o mesmo espírito pagão lá do princípio. Nada além disso. A hora chegou de nós fazermos o inventário e nós vemos o que é certo, o que está errado, está fora da mensagem. E nós vamos ver que alguém toma o lugar do absoluto da palavra de Deus, a palavra final, e dá uma outra interpretação àquilo que o profeta disse. Isso automaticamente faz daquela pessoa a imagem. Isso automaticamente faz daquela pessoa o profeta no lugar do verdadeiro profeta. Tira o profeta de cena e coloca a ideia deles. Fora. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego falou, pode xingar, pode matar. Joga logo aí. Falou, nosso Deus é capaz de livrar nós dessa tentação, dessa aflição, dessa fornalha ardente. Mas se ele não livrar também, se acabar tudo, se não sobrar nada, e nós formos envergonhados, eu vou estar feliz. Eu vou continuar dizendo que ele é um Deus verdadeiro, que essa mensagem é verdadeira. Absolutamente. Mas esses espíritos estão aqui. Esses espíritos estão aqui. Que nem os próprios católicos conseguem decifrar como é que são 3 pessoas em um. Que não tem como. O cérebro humano não tem a capacidade de fazer essa equação. E nem 2 pessoas dentro da outra também, nunca vi. Nicodemos também ficou todo confuso. Como que pode ter uma pessoa dentro da outra pessoa? Eu não entendo isso aí. Como é que um homem vai voltar para dentro da sua mãe? Ele não tinha cabeça para entender esses assuntos. Ele não tinha a revelação da palavra. Mas nós entendemos que pai é espírito, não é? E filho é a carne onde esse espírito habitou. É a coisa mais simples do mundo. Pai é um termo bíblico. Filho é um termo bíblico, porque Jesus Cristo não foi gerado por um ato através do pai. Então quem que é a mãe dele? Se é literal a coisa. Não é? São palavras que a Bíblia está mostrando para nós entendermos os ofícios que Deus teve, do que é a sua feitura, do que é o seu feitio. Ele é espírito, ele é carne, e assim por diante, assim como nós somos. E ele disse, todos aqueles fizeram a imagem, ele disse, todos aqueles que não se inclinarem àquela imagem serão jogados na fornalha ardente. Ó a ameaça aí. Vocês notem, Daniel não estava em cena naquela hora. Entende o que quero dizer? E quem não se inclinasse para aquela imagem deveria ser cortado em pedaços, ou jogado na cova dos leões, ou queimado na fornalha ardente, ou algo, uma punição. Foi desta forma que a dispensação gentia começou, com uma forma pagã de adoração religiosa, com uma perseguição para lhes fazerem se inclinar. Olha, irmão. Persegue. E a Bíblia prediz que terminará da mesma maneira. Um homem santo, Jesus Cristo, uma imagem a ele para adorar e assim por diante.
A imagem seria uma imagem de um homem santo, a imagem de Daniel, a imagem de William Branham, o profeta da era final. Isso aqui está na mensagem A Marca da Besta, do dia 13 do mês 5 de 1954.